Shalom, amados! Sou o pastor Rick Soares do canal Despenseiro da Fé. Se você ainda não é inscrito no canal, te convido a se inscrever no canal, tocar os sininhos das notificações e deixar aquele like para abençoar o nosso trabalho. Você é muito bem-vindo ao nosso canal. Deus vos abençoe! Shalom, amados! Seja bem-vindo ao canal Despenseiro da Fé. Sou o pastor Rick Soares e nós iremos falar agora sobre a hora da ceifa. Está chegando o momento. Jesus preparou o terreno, a palavra tem sido anunciada e nós iremos entender um pouquinho dessa passagem bíblica para que nós possamos falar sobre este conteúdo. Deus te abençoe de maneira poderosa e vamos comigo para o vídeo! Amados, gostaria de te convidar para abrir as vossas Bíblias no livro de Mateus, no capítulo 13, versículo 24 até o versículo 30. Nós iremos fazer a leitura da passagem bíblica. A leitura diz assim: Quanto à parábola, lhe propôs dizendo: O reino dos céus é semelhante a um homem que semeou uma boa semente em seu campo. Mas enquanto os homens dormiam, veio o inimigo dele e semeou joio no meio do trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu, produziu fruto. Apareceu também o joio. Então, vindo os servos do dono da casa, lhe disseram: Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? De onde vem, pois, o joio? Ele, porém, lhe respondeu: Um inimigo fez isso. Mas os servos lhe perguntaram: Queres que vamos e arranquemos o joio? Não, replicou ele, para que não separe o joio e não arranqueis também com ele o trigo. Deixai-os crescer juntos até a colheita, e no tempo da colheita direi aos ceifeiros: Ajuntai primeiro o joio, atai os feixes para que seja queimado, mas o trigo recolhereis no meu celeiro. Olha que mensagem maravilhosa! Aqui nós vemos uma parábola, acerca disso, e você vê que a cautela para aqueles que conhecem o cultivo do trigo, sabe que o trigo ele é usado para fazer a farinha, ele é usado para alimento. E o joio não, ele é um capim, uma erva, está ali, mas ele é semelhante, não igual, semelhante, e ele não tem fruto nenhum, a não ser para ali criar volume e apenas atender a um contexto. Então, alguém ali, o inimigo, vendo aquele campo grande, ele semeou junto, viu os trabalhadores semeando o trigo, ele falou: olha, eu vou aprontar, e jogou a semente do joio para crescer junto com o trigo, na intenção de fazer algo errado, na intenção de despriorizar ali aquela fazenda, despriorizar aquele alimento, atrapalhar uma colheita. Mas olha, eu vou dizer uma coisa para você: tudo isso que nós vemos, olha, parece que vivemos nos dias de hoje. A ceifa está sendo preparada. Hoje o joio cresce junto com o trigo e o trigo junto com o joio. Mas vai chegar um momento onde será definido que os agricultores, aqueles que vão fazer a colheita, vai separar o joio do trigo. Eu quero dizer para você, está chegando a hora. Então, mais para frente, os apóstolos reclamando ali, chateados, sem entender muito aquela parábola, eles começaram a procurar entender. Olha, eu queria entender um pouco mais. E eles começaram a perguntar para Jesus. No capítulo de Mateus, no capítulo 13, versículo 36, Jesus começa a dar algumas explicações acerca disso. No versículo 36 diz assim: Então, despedido as multidões, foi Jesus para casa, e chegando-se ele aos seus discípulos, disseram: Explica-nos a parábola do joio do campo. Eles não tinham entendimento. Os apóstolos ficaram sem entender aquele contexto, daquela explicação entre o trigo e o joio. E ele fala assim no versículo 37, do capítulo 13, versículo 37, diz assim: E ele respondeu: O que semeia a boa semente é o Filho do Homem. Capítulo 13 do livro de Mateus, versículo 38. O campo é o mundo, e a boa semente são os filhos do reino, o joio são os filhos do maligno. E Jesus continua a sua explicação no capítulo de Mateus 13, 39. O inimigo que semeou
é o diabo, a ceifa e a consumação do século, e os ceifeiros são os anjos. Nos traz uma referência a Apocalipse, aquilo que nós temos comentado nos dias de hoje, até os dias de hoje. Olha, parece que vai ter uma grande diferença. Parece que traz a nós a leitura da mensagem. Olha, e novamente, como diz lá em Malaquias, vereis a diferença entre o justo e o injusto, entre o que serve e o que não serve, entre o que teme a Deus e o que não teme a Deus. Nós estamos chegando a este momento de ver esse colapso, a diferença. Então quer dizer que você, pastor, é a favor da exclusão? Não estou falando de exclusão, estou falando de separações. Deus é fiel e o Senhor vai separar aqueles a quem Ele tem chamado, aqueles que Ele tem escolhido, a sua maneira. Olha, cabe a julgar? Não, porque eu não sou o juiz. O juiz é Deus. Jesus é o justo juiz e Ele, a sua justiça é uma justiça feita no amor, no poder e no caráter de Deus, na autoridade do seu Filho, no Espírito Santo, através do poder e a glória, seja a magnitude e todo o poder ao Rei da Glória. Ele sim tem o poder. No versículo 40 diz assim: pois assim como o joio é colhido e lançado no fogo, assim será na consumação do século. Olha, Jesus trazendo revelações difíceis, importantíssimas para nós entendermos. Lá no capítulo 13, versículo 41, diz assim: mandará o Filho do Homem os seus anjos, que ajuntarão do seu reino todos os escândalos e os que praticam iniquidade, e os lançarão à fornalha acesa. Ali haverá choro e ranger de dentes. No versículo 43, então os justos resplandecerão como o sol no reino do seu Pai. Quem tem ouvidos, ouça. Eu quero dizer aqui, amados, está chegando o período, está chegando o tempo de ter um encontro com Cristo. Está chegando o tempo de nós ouvirmos os flagelos que nós temos falado, os selos que temos falado, a todas aquelas assimilações no livro de Apocalipse. O mundo está sendo preparado, mas haverá uma separação, haverá uma divergência, haverá ali uma condição de separação entre o povo escolhido e o não escolhido. Mas isso quer dizer que está sendo, que eu posso dizer assim, que então já vai ter os que vão ser salvos, os que não vão ser salvos. Não, a salvação é para todos. Basta você crer no Senhor Jesus e será salvo e a sua casa. Mas para que a salvação ela seja transformada sobre a sua vida, é necessária uma mudança de postura, uma mudança de caráter, uma mudança de considerações, é necessária uma mudança. Evangelho significa boas novas. O Evangelho é mudança na sua pessoa, sair do pecado. Deus ama o pecador, mas não ama o pecado. Deus ama a vida e as pessoas, mas Deus não ama o pecado. O pecado ele é abominável aos olhos de Deus. O pecado ele destrói a vida de Deus. Será que nós não devemos? Deus não tem dado uma oportunidade de mudança, aonde as maiores manifestações do poder da glória de Deus, quando Ele esteve aqui conosco e andou ao meio de nós, foi as transformações que Ele deixou na vida das pessoas. Não só apenas curas físicas, não só pelas curas psicológicas, não só pela expulsão de demônios, mas também pela mudança de caráter e mudança de paz que o Senhor Jesus sempre entregou à vida das pessoas. O Senhor ele sempre levou em consideração a mudança. A mudança tem que partir de você. Você tem que se colocar numa postura de ser uma nova criatura, uma nova maneira de pensar, uma nova maneira de agir, uma nova maneira de falar, uma nova maneira de fazer com que a mudança seja refletida na sua vida. Eu estou falando que todo mundo tem uma oportunidade de começar de novo. Foi isso que Jesus quis dizer. Jesus desceu até nós para mostrar: olha, eu vim te dar uma oportunidade de mudança. Que mudança é essa? Uma mudança no seu caráter, no seu ethos, na mudança na sua vida. Naquilo que as pessoas te julgam, as pessoas não vão mais te julgar, mas elas entenderão que houve uma mudança na sua vida quando você quiser esta mudança sobre a sua vida. Então é necessário. Jesus estava dizendo: olha, é necessário, não é chegada a hora que o joio seja arrancado no meio junto
com o trigo, porque pode estragar o trigo, mas quando chegar o momento certo, serão separados o trigo do joio, ou seja, aqueles que dão fruto e aqueles que não dão fruto. Que tipo de fruto é esse? Fruto do Espírito Santo. Lá nós vemos lá no livro de Efésios, vemos também que os frutos do Espírito Santo, ele é um fruto maravilhoso. Mas pastor, que tipo de fruto é esse? O fruto do Espírito Santo, o fruto de mudança. A mudança tem que partir de nós, a mudança tem que partir sobre a nossa vida, a mudança ela tem que existir sobre as nossas condições para que haja realmente uma mudança de caráter. Deus te chamou para ter mudança, Deus te chamou para conviver e permanecer como está. Vinde! Jesus disse muito isso, olha, vinde como estás, mas não permaneceis como está. Mudança é necessário. A mudança é necessária sobre a nossa vida. A mudança é necessária para que haja frutos do Espírito na nossa vida. Mas pastor, essas mudanças, será que eu ainda tenho oportunidade de ocorrer? Sim, isso é necessário. Tem como você ter esta mudança sobre a sua vida. Essa mudança, ela vem de dentro para fora. Quando o novo nascimento, o que é o novo nascimento, meu amado? O novo nascimento é você nascer do Espírito Santo de Deus, de dentro para fora. Exatamente, a mudança ela tem que vir de dentro. Você tem que querer a mudança. Ninguém vai te obrigar a nada. Você tem que mudar. Vem de você. Aleluias. E isso é necessário para as nossas vidas. A mudança ela tem que vir de dentro para fora. A mudança ela vem de uma maneira que vem transformar de maneira poderosa. No livro de Gálatas, capítulo 5, versículo 16, diz assim: digo, porém, andais no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne, porque a carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Ora, as obras da carne são conhecidas, são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizade, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias, coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus e os quais que tais coisas praticam. Mas o fruto do Espírito é o amor, a alegria, a paz, a longanimidade, a benignidade, a bondade, a fidelidade, a mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei, e os que são de Cristo Jesus crucificarão a carne com as suas paixões e concupiscência. Se vivermos no Espírito, andaremos também no Espírito. Se nos deixarmos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, toda inveja uns aos outros, ou seja, o Espírito não está. Então o Espírito ele é diferente, ele move. Olha quantas coisas maravilhosas, domínio próprio, fugir de certas coisas que nós vemos, promiscuidades e etc. Tantas coisas terríveis que têm levado, isso são pecado. Mas a mudança que vem sobre a sua vida, ela sim transformará, porque a mudança ela veio para renovar, para transformar e para abençoar a sua vida de uma maneira poderosa. São frutos do Espírito, como diz aqui Gálatas capítulo 16 até o versículo 16. Gálatas capítulo 5, versículo 16 até ao versículo 25. Então, vivemos no Espírito e andemos também no Espírito. Mas pastor, que coisa tremenda! Porque nós fomos, amados, chamados para ter uma vida diferenciada. A postura nossa tem que ser o nosso caráter, no nosso dia a dia. É difícil, muitas vezes é difícil você manter uma postura consciente. Andar na presença de Deus é difícil, mas a mudança é necessária. Por isso Jesus diz que a palavra é a semente. A semente, quando ela cai na vida de uma pessoa, ela cai em boa terra, ela gera frutos maravilhosos.
ela traz mudança dentro da família, dentro do seu contexto de social, da sua vida particular, há um contexto de mudança muito grande, mas muitas vezes a semente ela cai em terreno, as aves vêm e levam embora. Quem são essas aves? Às vezes as amizades, olha, tá vendo? Vai começar ainda a ouvir negócio de igreja, sai fora disso. Ou seja, vai se comer na semente e ela não chega nem a frutificar. E outra semente cai em terras, ali em solos áridos, aonde o sol queima a semente. Muitas vezes está tão ríspido que a palavra não é bem aceita ali naquele lugar. Aquela terra, vamos dizer, é o nosso coração, é a nossa vida. Um dia a palavra de Deus chegou na minha vida e mudou o meu ser, mudou o meu eu. Pode mudar o seu eu, pode mudar a sua vida, pode mudar a sua história. A palavra, ela tem poder para fazer isso. E quando ela frutifica na nossa vida, nós tomamos uma postura diferenciada, sabe? Muitas vezes, olha, não quer dizer que eu não vou errar mais, não. Mas o erro não se torna um ato, porque você errou, você não preste mais. Não é isso. Você aprende com o seu erro. Você sabe que maior é aquele que está contigo. E que na sua vida, errar é humano. Mas permanecer no erro é difícil. Não precisamos permanecer no erro. Nós podemos mudar, podemos errar, mas podemos fazer do melhor modo e aprender com os nossos erros. É assim que o Senhor Jesus ele tem ensinado a nossa vida, a mudança de postura, na mudança de caráter. Deus tem abençoado a sua vida de uma maneira poderosa. Deus tem te guardado de uma maneira poderosa. Por isso a palavra da ceifa, a ceifa está chegando, amados. E hoje muitos talvez não tenham percebido, mas as narrativas, as conversas, as falas estão todos aí. Nós podemos ver aí que as pessoas experimentam de tudo. Mas será que isso traz felicidade? Eu não sei, mas a palavra de Deus sim. Ela traz palavra porque ela traz transformação de dentro para fora. Ela torna aquilo que está no meu coração e transforma no meu rosto, ela transforma na minha vida de uma maneira poderosa, na qual eu posso dizer que maior é Deus sobre a nossa vida. Por isso eu digo para você, olha, a ceifa está sendo preparada, a colheita vai chegar. Então, o que você tem semeado aí no seu campo? Será que você tem semeado tantas coisas? O que é que você tem semeado? Destruição, discórdia. Eu estou falando isso da sua vida particular. Imagine falando na sua vida ampla, que é familiar e social. O que nós temos produzido? Será que temos sido bênção na vida das pessoas? Olha, a ceifa está chegando. Jesus ainda está preocupado e Ele quer semear a boa semente ao seu coração e abençoar a sua vida de uma maneira poderosa. Se você der ouvido a esta palavra e aceitar esta semente no seu coração, eu posso falar para você que essa semente vai ser como um grão de milho que gera vários e vários grãos numa só espiga. Será fruto de bênção sobre a sua vida, porque a palavra de Deus tem esse poder de transformar e multiplicar sobre a sua vida. E Deus é contigo e o Senhor vos abençoe. Se você ainda não é inscrito neste canal, te convido a se inscrever neste canal, tocar os sininhos das notificações e deixar aquele like para abençoar o nosso trabalho. E também deixe o seu comentário se você tem gostado dos nossos vídeos. Nossos vídeos são evangelísticos. Mande para um amigo, compartilhe essa ideia, leve a palavra de Deus, mande para um amigo próximo, coloque nos grupos de WhatsApp, nos grupos de Messenger, anuncie o Evangelho, nos ajude nesse trabalho a propagar a palavra de Deus, porque o dia ainda podemos trabalhar, mas a noite chegará e logo aquele que vai vir fazer a ceia, aquele que vai pegar e vai vir dar a ordem para que a ceifa e a vindima venha, olha, ele está chegando. O dono desse plantio todo, ele está para retornar. Essa foi a sua promessa. Eu quero agradecer a todos por esta palavra e que você esteja conosco a cada dia e a cada instante. Shalom e até o próximo vídeo.